Olá, seja bem-vindo. O seu Filosofando está começando. Filosofando é o seu programa de filosofia e de filosofia espírita que vai ao encontro do conhecimento desenvolvido ao longo do tempo numa infinita jornada em busca da verdade e do bem. Lembramos que este programa vai ao ar todas as quartas-feiras às 19 horas na TV Mundo Maior, com horários alternativos ao longo da semana. Às terças-feiras às 5 da manhã, aos sábados às 8 da manhã e aos domingos às 15h30 horas. O programa Filosofando tem por objetivos oferecer a você um aprofundamento dos conhecimentos ofertados pela codificação espírita, através da sua filosofia portadora de princípios eternos e imutáveis. O projeto pedagógico Estudos Filosóficos Espíritas, que inspirou este programa, tem como referência os princípios supremos de moralidade e ética estabelecidos por Jesus de Nazaré e presentes em toda a codificação espírita. O projeto pedagógico Estudos Filosóficos Espíritas, que você pode encontrar na íntegra no portal filosofiaespírita.org, trabalha com elementos nucleares da codificação, porém não somente com referenciais teóricos, mas também articulando as diversas interfaces da filosofia espírita e a sua aplicabilidade no seu cotidiano, como uma forma de viver, pois a filosofia espírita transforma a nossa visão de mundo, como você bem sabe. Desta maneira, a filosofia espírita pode conduzir o seu pensamento e a sua vivência de forma simples e natural, sem as prisões dos modismos tão em voga e tão fartamente divulgados pela mídia comercial. O slogan de abertura do nosso programa, citado anteriormente, definiu os parâmetros da filosofia que, ao longo de 2.600 anos de história, buscou a verdade que a filosofia espírita encontrou, conforme os ensinos de Jesus, e demonstrou e continua demonstrando a todos. Como você pode acessar este programa e as suas temporadas anteriores? Na nossa página, no site da TV Mundo Maior. Em nossa página do canal da TV Mundo Maior no YouTube também, o programa Filosofando, e no app, no aplicativo da TV Mundo Maior que você baixa no seu celular e você pode assistir o programa online. Entre em contato conosco através do nosso facebook.com/cefeorg, com suas opiniões e sugestões que serão sempre muito bem-vindas. Nós lembramos ainda que este programa conta com a sua colaboração. Associe-se à FEAL, Fundação Espírita André Luiz, colabore conosco na nossa missão de levar bem-estar e conhecimento para todos. Ligue agora para o 0800 1218 38, esse telefone que está aparecendo aí na sua telinha. E associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova. Faça parte conosco, colabore, mas você pode também fazer parte da nossa equipe. Clube Amigos da Boa Nova. Muito bem, no dia de hoje nós estamos dando sequência às temporadas do programa Filosofando e, sem dúvida nenhuma, neste ano de 2018, o aniversário de inauguração da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas em 1858. Quando nós falamos as datas deste programa, 2018, você não se preocupe de que este programa fique ultrapassado, porque quando a gente fala de espiritismo, nada está ultrapassado, não é? O espiritismo foi construído através de princípios eternos e imutáveis, conforme nós dissemos anteriormente. Portanto, nada que se refira à filosofia espírita e à religiosidade espírita estará ultrapassado. A ciência espírita, sem dúvida nenhuma, quando estudou as vertentes de investigação de Kardec com relação à vivência no mundo espiritual, a ciência humana virá paulatinamente ao encontro dos princípios estabelecidos pela filosofia espírita e investigados através da ciência espírita por Allan Kardec. Muito bem, no dia de hoje nós vamos falar justamente isso, a atualidade do pensamento espírita. Você já ouviu dizer que o espiritismo está ultrapassado? Eu já.
No momento conturbado em que nós vivemos, repleto de grandes conflitos, conflitos esses que envolvem não apenas as sociedades, mas os indivíduos também, pois a sociedade é a projeção de cada indivíduo, de cada pessoa, reproduzindo assim o drama da transição. Há pouco nós ouvimos alguém dizer: o Espiritismo não é Jesus, o Espiritismo é André Luiz e Chico Xavier. Ou ainda, criticando a linguagem culta, ou seja, a linguagem formal, pois essa é a linguagem própria da literatura, principalmente a literatura clássica, como é a codificação, alegando para isso a desatualização do Espiritismo. E ainda, na área da filosofia, que Deus não existe como criador do universo, mas que está imanente na criação, que se conduz a si mesma. Então, nós perguntamos: Deus está na natureza? Está na alma humana? Certamente que sim, pois demonstra a sua presença entre nós através das suas leis na nossa consciência, conforme os próprios Espíritos nos ensinaram. Contudo, os espíritos superiores que conduziram a revelação espírita através do trabalho de Allan Kardec afirmam na questão número 1 que Deus é a suprema inteligência e causa primária de todas as coisas. Em O Livro dos Espíritos e a Gênese, Kardec, aceitando a explicação dos espíritos de superior evolução intelecto-moral, muito acima, portanto, de quaisquer opiniões que o ser humano, que nós possamos emitir com relação ao Espiritismo, de que nos falta um sentido para podermos entender questões mais complexas como a natureza divina, afirma que podemos conhecer a Deus assimilando apenas os seus atributos. Já que nós não podemos conhecer a Deus, nós podemos conhecer a sua obra. Também nós ouvimos dizer agora, recentemente, que o princípio espiritual é a menor partícula material do universo. Mas como sabemos, espírito não é matéria. Que a ciência espírita tem afinidades profundas com a física quântica e por aí vai. Há alguns anos, uma teoria auto-intitulada pedagógica criou as chamadas crianças índigo, crianças cristal, etc., numa clara adesão a seitas norte-americanas totalmente desprovidas de critério lógico, ausentes de conteúdo com base no rigor científico, de elaboração criteriosa e educacional, aderente a misticismos da pior espécie, ignorando o trabalho de milhares de pedagogos e cientistas que se dedicaram a estudar, a pesquisar o comportamento infantil ao longo de séculos de pesquisa. Simplesmente jogaram no lixo os estudos de Piaget, de Montessori, de Pestalozzi, de Comênios e muitos outros cientistas sérios, além do contributo da psicologia e da filosofia da educação. E o que é pior, essa teoria tomou corpo no movimento espírita, em muitos centros que se dizem espíritas, cujos dirigentes e expositores a confundiram com a geração nova, descrita no livro A Gênese de Kardec, e se esquecendo de que a geração nova será composta por seres intelectual e moralmente muito mais avançados do que os habitantes de provas e expiações. Estas são apenas algumas afirmações provenientes de alguns adeptos do Espiritismo e de pessoas estranhas a doutrinas também. Estas últimas com comentários verdadeiramente cruéis contra a filosofia espírita pela internet, num verdadeiro oceano de opiniões, todas absolutamente desprovidas de conhecimento mais aprofundado da própria filosofia que alguns poucos dizem conhecer ou representar. Mas deixemos as opiniões de lado. Respeitemos como tal, já que a Terra, dizia Pitágoras, é o planeta da doxa, da opinião. Interessante notar que Leon Denis, no seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele diz que a filosofia espírita é uma filosofia de livre pensadores. Todavia, o eminente autor e pensador espírita não quis dizer com isso que os espíritas pudéssemos inserir no contexto da filosofia dos espíritos as nossas opiniões, o nosso jeito de pensar e a nossa maneira de ser e estar no mundo de provas e expiações.
muito menos estaríamos à vontade para modificar ou alterar o conteúdo da filosofia espírita conforme a ciência humana evoluísse. E por que livres pensadores? Porque livres das amarras teológicas que cercearam o pensamento humano durante séculos de hegemonia religiosa. Livres pensadores porque poderíamos optar pelo desenvolvimento do conhecimento em bases filosóficas e científicas, em estreito relacionamento com a nossa evolução moral. Vejamos as reflexões de Allan Kardec no capítulo A Geração Nova, do item 28, não é? As suas considerações a respeito dessa geração que já está chegando entre nós, que está mesclada com a geração que está partindo, mas isso não quer dizer que seja esta geração desprovida ou que não haja necessidade de haver uma educação moral, ética, como os princípios elaborados pelo próprio cristianismo de Jesus nos ensina. O filósofo espírita José Herculano Pires, no seu livro Espiritismo, o Grande Desconhecido, curso dinâmico de Espiritismo, afirma que o Espiritismo é o grande desconhecido e que dos que o aprovam e o louvam e dos que o atacam e criticam. Nós vamos trazer já para você a opinião do filósofo espírita. Então não saia daí, fique conosco e até já!